Bom, gente, boa tarde, quase boa noite aí, né? Eu sou a Paula, ou Paulinha, e estou muito feliz de estar aqui. Quero começar já agradecendo essa oportunidade de estar aqui. E como falaram, vou falar um pouquinho sobre como ensinar iniciantes em programação, porque que isso importa tanto. Então, vou começar falando um pouquinho quem sou eu na fila do pão, o que eu estou fazendo aqui. Bom, eu sou formada em engenharia de materiais, negócio nada a ver, né? Mas eu sou desenvolvedora desde 2016, então eu fiz uma transição de carreira aí relativamente recente. E atualmente eu trabalho como líder de pedagogia e dados na Labenu. Para quem não conhece a Labenu, a gente é uma escola de programação e a gente oferece dois cursos atualmente, um de Web Full Stack e um de front-end com React. São cursos muito intensivos, de 6 meses, e a gente tem estudantes, desde pessoas que já tinham um certo conhecimento de programação, e pessoas que não sabiam absolutamente nada, estão mudando de carreira, vindo de um lugar completamente diferente. E então a gente teve que adaptar muito, né, da nossa pedagogia para acolher pessoas muito diversas, né? E eu acredito muito que essa minha transição de carreira recente, então, por eu ter começado a programar há relativamente pouco tempo, me ajudou muito a construir essa experiência para pessoas iniciantes mesmo, né? Então, como que eu construo um enunciado de exercício ou uma aula para alguém que nunca viu isso na vida, né? E no começo eu entrei para dar aulas, eu dava suporte, dava plantão de dúvidas, mas na parte do front-end ali, HTML, CSS, JavaScript, e agora, atualmente, eu estou mais na liderança, então parei um pouco de dar aulas e estou mais na liderança ali do time de pedagogia. Além disso, eu tenho um curso de lógica de programação para iniciantes gratuito no YouTube da Labenu. É um curso de 9 aulas explicando os conceitos mais básicos. E eu já fiz parte de algumas comunidades, então já participei de alguns encontros do PyLadies, já fui instrutora do Django Girls também, que é de Python, e eu acho que é aí que começou a minha vontade de querer ensinar, de querer compartilhar conhecimento. Isso foi super importante para despertar em mim essa vontade de trabalhar com educação, né? E o que é que a gente vai ver hoje? Mania de professora, colocar o resumo da aula no começo, né? Então, primeiro eu vou falar um pouquinho da importância de saber ensinar, depois eu vou falar algumas coisinhas que não é muito legal fazer, e para a gente terminar a apresentação mais alto astral, eu vou falar do que fazer, então, né? E a importância da empatia quando você está ensinando. Então, vamos começar falando um pouquinho do porquê que é tão importante saber ensinar. Então, de onde que eu tirei esse tema de palestra? Eu não sei se vocês lembram, uns meses atrás, rolou uma treta no Twitter Dev sobre sênior ter que ensinar júnior, e aí umas pessoas defendiam que sênior tem que sim ensinar júnior, e outras pessoas defendiam que não, júnior tem mais é que se virar, tem que aprender a procurar no Google, porque é isso que toda pessoa desenvolvedora tem que saber. E, e aí eu fiquei muito refletindo, assim, sobre esse posicionamento, né? E aí me veio a ideia de fazer essa palestra. Então, por que é tão importante, né, a gente saber ensinar? Primeiro, talvez isso seja um clichê, mas ensinar também é aprender. E isso é real, assim. Um defensor muito forte, muito ferrenho disso era o professor Richard Feynman. Ele era um físico, professor da Caltech, e um professor extremamente amado por todos os seus alunos, porque ele dava aula na pós-graduação e para pessoas do primeiro ano de graduação ali de física. E ele era super amado porque ele conseguia ensinar conceitos absolutamente abstratos para qualquer pessoa. E conseguia traduzir conceitos super complexos de física, vocês imaginem, para o dia a dia das pessoas, de uma forma que todas conseguiam entender. E ele defendia que quando você consegue ensinar para alguém que não sabe absolutamente nada daquilo, quer dizer que você realmente entendeu aquele assunto, porque você tem que ir na raiz da coisa para conseguir ensinar para uma pessoa leiga.
Então, tem até uma técnica de estudo, né, que é a Feynman Technique, talvez você já tenham ouvido falar, e também é usada para estudar programação, né? E aí, como é que ela funciona? Você pega um conceito que você está querendo aprender e tenta explicar para uma pessoa leiga. Então, como que eu explicaria isso para o meu avô? Ou como eu explicaria isso para uma criança de 5 anos? E aí, não necessariamente você precisa falar com alguém, mas você pode escrever, né, numa folha de papel, escrever num bloco de notas, alguma coisa assim, e tentar explicar esse conceito dessa forma, usando analogias, usando metáforas, tudo que você conseguir para explicar para alguém que não sabe nada daquilo. Durante esse processo, provavelmente você vai identificar uns buracos ali na explicação. Então, alguma coisa você não vai conseguir explicar muito bem, vai ficar meio assim. É... E aí, isso aponta para você o que você tem que estudar mais, o que é que está faltando. Então, você vai lá, estuda mais e tenta explicar novamente para uma pessoa leiga. Então, essa é uma técnica de estudo que nada mais é do que ensinar para outra pessoa. Também por outro motivo, né? Por que também é aprender? Porque você desenvolve uma capacidade de solução de problemas enorme. Então, quando você está ensinando uma pessoa iniciante, a pessoa iniciante ela provavelmente vai cometer erros que você já não comete mais. E aí você vai ter contato com outros tipos de bugs ou outros tipos de erros que você já não tem mais tanto contato no dia a dia. Então, vou dar um exemplo. Lá na Labenu, a gente ensina Git para os estudantes, bem no comecinho do curso. E aí, você sabe que quando a gente está aprendendo Git, o negócio é doido, né? A gente faz besteira mesmo e dá problema, tem que arrumar. E aí, o tanto de problema de Git que eu já resolvi nessa vida, de conflito, de branch errado, um monte de coisa. Se eu fosse voltar a trabalhar com isso no meu dia a dia, nossa, eu teria uma experiência muito maior de resolver esse tipo de problema, qualquer problema que aparecesse. Eu tive contato com tanto tipo de problema que isso facilita para mim. Então, também tem isso. Você ensinar outras pessoas iniciantes vai te dar essa experiência de resolver problemas, que é super importante, né? Agora, além disso, ensinar também é crescer na carreira. E por quê? Você ser sênior não é só saber desenvolver software, você também tem que saber desenvolver pessoa. E isso vai ser uma habilidade que vai ser esperada de você, quer você queira ou não. E como é que o sênior pode mentorar, né, ensinar uma pessoa mais iniciante? Através de pair programming, que é você sentar e codar junto com outra pessoa, ou através de mentorias, então você ensinar, né, marcar um encontro com alguém e explicar coisas. E mesmo que você não tenha que ensinar conceitos sendo sênior, você provavelmente vai ter que explicar um projeto, explicar uma regra de negócio. Então, em algum momento, você vai ter que se deparar com essa habilidade. E aí é importante que você já, desde o começo da sua carreira, já comece a desenvolvê-la, né? Você mostrando que tem essa habilidade, já pode ser um degrauzinho aí para você crescer na sua carreira. E tem uma outra coisa também, que ensinar as suas tarefas para outras pessoas te permite assumir outras responsabilidades, geralmente maiores. E isso eu tirei de um texto que eu li recentemente, né, que ele, traduzindo, chama Doe os seus Legos, que é tipo, você tá lá numa empresa que está escalando, numa startup, que está crescendo super rápido, você pega um certo projeto, começa a desenvolver, então começa a construir sua torrezinha de Legos, e em um certo momento você passa essa torre de Legos para outra pessoa cuidar, porque daí você consegue assumir uma torre de Legos ainda maior. Então isso é super importante também, você saber passar suas responsabilidades adiante e conseguir crescendo. E o terceiro motivo é que um dia você já foi iniciante. Então, não importa quanto tempo faz que você aprendeu a programar. Pode fazer 1 ano ou você pode ter aprendido a programar com 5 anos, sei lá. Um dia você teve que aprender. Ninguém nasceu sabendo codar aqui. E a gente tem que lembrar que era muito difícil. Era muito difícil você pesquisar no Google quando você nem entendia qual era o problema que você estava tentando resolver.
Então, não é tão simples assim, né? A gente tem que ter essa empatia, que é um tema que eu até vou tratar mais para frente, de se colocar no lugar da pessoa que está aprendendo e passar o nosso conhecimento adiante. Então, tendo tudo isso em mente, eu espero que isso tenha sido suficiente para convencer o porquê que isso é tão importante. Vamos falar das dicas, começando por o que não fazer. E aí aqui eu coloquei alguns tipos de erros, mas eu não vou ser hipócrita aqui de falar que eu nunca cometi esses erros. Eu cometo esses erros e é totalmente normal, não se sinta mal se você já tiver cometido algum desses erros. O primeiro deles é não encoste no teclado. Isso foi uma coisa que eu aprendi sendo instrutora do Django Girls. Lá os eventos eram presenciais na época, né? E tinha essa regra explícita lá no manual das instrutoras, não pode encostar no teclado, você tem que instruir a pessoa a fazer o que ela precisa. E aí aqui em tempos de pandemia eu incluiria usar o controle remoto também. E aí é super tentador, eu sei, que você olha para o problema, você fala, putz, 30 segundos com a mão nesse código eu resolvo. Só que para outra pessoa, para quem está do outro lado, é super desempoderador ter a sua máquina tomada de você. Então você está lá como se você estivesse martelando um prego, alguém vem e tira o martelo da sua mão. Isso é muito ruim. Quando aconteceu comigo, eu fiquei me sentindo mal. Então eu evito fazer isso com outras pessoas, a não ser que seja um caso super tipo, nossa, se você encostar o dedo no teclado, o computador vai explodir. Então deixa aqui que eu faço. A não ser em casos super extremos, eu tento não fazer isso. Por um outro motivo também que é super importante, né? Porque você ensinar para a pessoa como é que resolve, nem que seja você ir ditando os comandos e ela vai digitando, provavelmente vai demorar mais, mas vai ensinar mais. Então, se você só pega o computador da pessoa e vai lá e resolve, às vezes é tão rápido que a pessoa nem entende o que, é que você fez. E quando ela tiver o mesmo problema de novo, ela vai provavelmente ter que te chamar de novo, porque ela não sabe resolver aquilo sozinha. Então, é importante que você não só resolva o problema, mas ensine a pessoa a resolver o problema, né? A próxima dica é não assuma que todo mundo sabe inglês. E esse é um erro que provavelmente já deve ter cometido muitas vezes. É, e acho que no mundo da tecnologia é muito comum a gente assumir esse tipo de coisa, né? Mas a realidade é que as pessoas têm contextos, histórias de vida muito diferentes. Você não sabe o quanto a pessoa teve acesso a aprender inglês. Então é uma coisa que a gente não pode simplesmente assumir. E isso é tão importante, né? Porque, sei lá, se a gente for pensar no CSS, por exemplo. As propriedades do CSS são super intuitivas para quem sabe inglês. Então, nome da borda. Nome da borda não. Tipo da borda, largura de não sei o quê. É super intuitivo, né? Cor do fundo. Mas e quem não sabe? Como que a gente pode tentar solucionar isso? Então, ensinar a usar o tradutor para alguns termos e comandos pode ser super útil para essa pessoa. Então, você fala, ah, não, traduz esse negócio aqui que ele vai te falar exatamente o que você tem que fazer. Então, isso já é uma super ajuda que a pessoa vai ter. Você ir dando esses toques. A próxima dica é evitar muitos jargões. E aí, o que que é jargão? Eu acho que você vai ter que ter uma sensibilidade ali no momento para saber se aquela pessoa que você está ensinando ela é muito, muito, muito iniciante, ou se ela já teve um certo contato, consegue entender algumas coisas, conhece alguns termos, então é algo que também é um pouco subjetivo, né? Eu não posso dizer exatamente aqui o que é um jargão ou não. Mas o lance é que quando você começa a falar um monte de coisa, né? Um monte de palavras desconhecidas, a pessoa iniciante ela vai só ficar super assustada e pensar o que está acontecendo aqui, né? Então isso pode confundir mais do que ajudar. Um exemplo é que no começo do curso, né, lá na Labenu, a gente, por exemplo, evita falar comitar e fala fazer um commit. Ou ao invés de mergear, falar fazer um merge. Porque aí, pelo menos, a pessoa consegue pesquisar o que é merge, consegue traduzir lá no tradutor e ver o que é isso.
Então, esse tipo de detalhezinho é o que vai ajudando a pessoa a se sentir mais confortável no ambiente e a pessoa se sentir confortável e acolhida é super importante para o processo de aprendizado, né? E também super importante você dar abertura para a pessoa perguntar os termos que ela não conhece. Então, tudo bem eu falar esse negócio aqui? Ou se você não entender, você pode me perguntar. Esse tipo de coisa também favorece bastante a pessoa se sentir confortável. E aí, continuando na linha do o que não falar, eu trouxe 2 exemplos de frases, e a primeira delas é essa, né? O é muito fácil, famoso. É, e eu sei que a intenção, quando a gente fala esse tipo de frase, ela é das melhores, que é tentar tranquilizar a pessoa. Não, isso aqui vai ser fácil, você vai pegar. Só que pode ter o efeito justamente o contrário, que é se a pessoa não entender o que você falou, ela vai ficar se sentindo muito mal. Tipo, como que ela falou que é fácil e eu não entendi? Eu devo ser terrível, então. É, então é deixar claro que, olha, isso aqui é difícil. Programar é difícil. Quem falar que é fácil está mentindo. Então você falar, olha, isso aqui é difícil, mas você consegue, você é capaz, você vai conseguir. Isso é muito mais acolhedor. E aí, na mesma linha, uma outra vilã é o não acredito que você nunca viu isso. E às vezes isso sai meio que natural ali, né, no espanto, mas também é uma frase que não só na programação, mas na vida, né? Sei lá, você está falando de um filme, ou uma série, ou sei lá o quê. Você falar um não acredito que você nunca viu isso, a pessoa vai se sentir um ET ali, né? Nossa, que mundo que será que eu vivo, né? Então, é preferível que, sei lá, a pessoa fala que ela nunca viu um certo conceito. Você fala, não, não tem problema, vamos ver junto aqui. Isso torna muito mais acolhedor o ambiente, né? Beleza. Então, encerrando o tópico do que não fazer, vamos agora para as dicas, né? O que fazer? O que eu considero bastante importante quando a gente está falando de ensinar iniciantes? Primeira coisa é saber dizer a mesma coisa de várias formas. Porque você tá lá com uma super explicação na sua cabeça que você acha que é maravilhosa, e pode acontecer da pessoa falar, não entendi. E aí não adianta você simplesmente repetir tudo o que você falou. Você vai ter que se reinventar, tirar uma outra explicação da sua cabeça. E aí, nesse momento, as analogias e as metáforas são as suas melhores amigas. Porque você pega um conceito que geralmente é abstrato na programação, né? E você tenta trazer para o dia a dia da pessoa. Então, você fazer uma analogia com qualquer coisa do dia a dia, se vocês virem o meu curso lá de lógica de programação para iniciante, ele é todo com analogia do começo ao fim. E aí eu até trouxe um exemplo que a gente usa lá na Labenu para explicar como é que o computador funciona, que a gente compara ele com uma cozinha. Então, no caso, os programas do computador, eles seriam como se fosse uma receita, que é uma série de passos para produzir algum resultado, né? Da mesma forma que os armários da cozinha, é como se fossem a memória do computador. Então, onde são guardados os utensílios, que nada mais são que os dados do computador. E o processador é o cozinheiro ou a cozinheira. Vai lá na memória, vai nos armários pegar os utensílios e guardar utensílios, então guardar e buscar dados na memória para rodar os programas, então fazer as receitas e produzir o resultado, que no caso é o prato. Então esse tipo de coisa faz a pessoa fazer uma associação no cérebro dela com coisas que ela já conhece e consegue compreender o conceito de uma forma mais intuitiva, de uma forma que é mais próxima da realidade dela. E aí eu trouxe um outro exemplo pessoal meu do porquê que é tão importante de saber falar a mesma coisa de várias formas, que foi o caso dos 2 pontos. Teve um dia que eu estava no plantão de dúvidas e estava ajudando um estudante a fazer um exercício de CSS, e eu estava falando, não, coloca esse comando aqui e tal. E aí eu falei, e agora 2 pontos. Aí ele devia estar com a cabeça no terminal, porque ele foi lá e colocou um ponto do lado do outro. E aí eu fiquei, não,
o outro 2 pontos. E aí ele não estava entendendo o que eu queria falar. Eu falei, aquele ponto que é um em cima do outro. Aí ele entendeu. Então, só ficar repetindo 2 pontos, ele não entendia. Então, é importante a gente saber falar a mesma coisa de várias formas por causa disso. Próxima dica é ensinar a procurar no Google, porque a gente acha que isso, toda pessoa que programa precisa saber. Só que em algum momento a gente aprende a fazer isso, não é uma coisa que a gente renasce sabendo, né? É algo que você vai pegando muito com o tempo, você vai pegando o feeling do que procurar no Google, né? Então, alguns toques são fundamentais. Falar para a pessoa que palavra-chave é melhor do que um textão, isso já vai ajudar muito. Dar algumas dicas de sites mais confiáveis, então, sei lá, o Stack Overflow é um site legal para você procurar, ou um fórum específico de algum assunto que a pessoa está estudando. Também ensinar a pessoa a filtrar, então, dar esse toque que, pô, se tiver uma data muito antiga, talvez isso já esteja, né, deprecado, não vai fazer muito sentido para você. E acho que principalmente se você tiver a oportunidade de tentar fazer junto com a pessoa. Se você está num pair programming, por exemplo, né, tá ali pareando com a pessoa, fazendo o código junto, ao invés de chegar já com o link pronto, não, mostra o seu raciocínio. Eu pesquisei essas palavras-chave aqui, eu tive esses resultados, esse aqui não faz muito sentido por causa de tal coisa, esse aqui já parece melhor. Então, esse tipo de toque vai ajudando a pessoa a construir esse raciocínio de como pesquisar no Google, porque isso é realmente algo que você só vai aprender com o tempo mesmo, né? E aí, na mesma linha, é ensinar a ler mensagem de erro, porque a gente sabe o quanto isso é super útil, só que para quem está iniciando é muito, muito difícil. E aí, até essas linguagens de programação mais recentes, né, o Python, o Ruby mesmo, que são mais de alto nível, elas têm umas mensagens de erro robustas, bem, bem bacanas, né? Só que muitas vezes, por mais óbvio que pareça a mensagem de erro, a pessoa às vezes nem lê. Ela só vê um negócio vermelho aparecendo ali e fala, meu Deus, deu errado. Então você dá esse toque de, olha, pega esse trecho aqui que está em vermelho e coloca no Google. Ou, tá vendo esse númerozinho aqui? É essa linha do código que você tem que ir lá investigar. Esse tipo de coisinha que você também só pega com o tempo e para quem está começando vai ser super valioso, né? Ensinar a traduzir. Então, voltando lá no primeiro tópico, não assuma que todo mundo sabe inglês. Então, ensinar, pega esses trechos específicos da mensagem de erro, bota no Google que você vai achar o seu resultado. Esse tipo de dica é super valioso, vale super a pena. A próxima dica é ensinar que quebrar a cara é normal. Porque a pessoa que está começando no mundo da tecnologia, eu acho que ela tem essa visão meio deturpada, uma ilusão de que programar como que é? Você vai lá sentar na frente do computador, digitar um monte de coisa, vai apertar um botão verde para rodar, o negócio vai aparecer lindo lá na sua tela, sem erro nenhum. E na verdade a gente sabe que a maior parte do tempo você está quebrando a cara, você está resolvendo o problema, está pensando como resolver o problema. Então, tirar essa ilusão, né? E como que a gente faz isso? Mostrando que a gente também erra. Então, não é você querer parecer perfeito para a pessoa que você está ensinando. Muitas vezes a gente tem isso, né? De, eu estou ensinando, então eu tenho que ser essa pessoa perfeita, que não erra nunca. Isso vem muito, né, do modelo de educação tradicional, que eu acho que a maioria de nós tivemos acesso, né? Que é professor ou a professora é a detentora de todo o conhecimento possível. E na verdade, não. A gente está ali compartilhando o que a gente sabe, mas a gente erra também. E aí as minhas melhores aulas foram as que deram tudo errado. Então eu ia lá dar aula de CSS, né? Tinha praticado todo o exercício, estava lindo, e óbvio que na hora dava errado, né? Porque CSS. E aí eu falava, gente, me ajuda aqui, o que vocês acham que está dando errado? E aí eu saía da aula achando que a aula tinha sido horrível, nossa, acho que ninguém entendeu nada do que eu falei.
quando eu ia ver os feedbacks, estava todo mundo, nossa, a aula foi animal, eu entendi tudo, porque a gente foi fazendo junto. Então, olha como a gente se ilude também, né? A gente acha que tem que acertar tudo de primeira, e na verdade não. É você ir construindo junto com a pessoa ali que vai fazer ela aprender também. Uma dica super valiosa é saber respeitar o ritmo de cada um. Então, eu tenho um ritmo de aprendizado que é diferente do seu, que é diferente do outro, que é diferente da outra. E a gente tem que saber respeitar esse tipo de coisa, né? Não criar expectativas em cima da pessoa que você está ensinando, porque cada pessoa vai aprender de uma forma diferente. O nosso cérebro precisa de um tempo para assentar as informações. E um exemplo muito pessoal meu, de um caso que foi ruim, né? Teve uma vez que eu estava escrevendo um código e ele não era um dos melhores códigos possíveis, não estava muito otimizado. E uma pessoa superior chegou para mim e falou: eu acho que você não serve muito para programar, né? Eu acho que você não é muito boa nisso. E aí eu fiquei questionando toda a minha escolha de carreira, né? O que, que eu tô fazendo aqui, né? Talvez eu devesse desistir mesmo. E sendo que na verdade só estava aprendendo, sabe? Naquele momento era ok eu não saber fazer o melhor código do mundo. Então, a gente saber respeitar isso e ir corrigindo essas coisas aos poucos, mas não esperar que a pessoa já saia aprendendo tudo de uma vez. E aí, nessa mesma linha, a próxima coisa que eu tenho para falar é sobre saber dar feedbacks úteis. Então, esse foi um exemplo de um feedback péssimo, né? Em algum momento na sua carreira, você vai ter que dar um feedback para a pessoa que você está ensinando, seja revendo um código, né, fazendo uma revisão do código, seja cara a cara com a pessoa. Então, é muito importante que a gente aponte as situações ou trechos de código específicos que a pessoa tenha mandado mal. Então, essa função não está muito bem nomeada, esse trecho aqui não está bem otimizado por causa desses motivos. Quanto mais específico você for, isso evita que a pessoa entenda como uma crítica à capacidade dela. Então, acho que eu não devo ser muito boa nisso, né? Não, quer dizer que você só errou essa parte aqui do seu código. E a minha experiência é que o reforço positivo costuma funcionar melhor. Então, você apontar também coisas que a pessoa fez bem ajuda ela a saber o que é que ela tem que repetir nas próximas vezes que ela se deparar com um problema parecido. Aí a próxima coisa é admire a beleza das diferentes soluções, porque a gente que está programando já há um tempo, a gente acaba tendo uma caixinha do que é certo e errado, né? O nosso cérebro já está numa caixinha. E a pessoa que está começando, ela não tem essas definições de certo e errado, o que é bom, o que não é na programação. E aí, muitas vezes, ela pode vir com uma solução mirabolante que você não ia pensar nunca. E talvez essa solução não seja a melhor possível, mas ao invés de você só podar e falar, não, está errado, você dá a oportunidade da pessoa falar como que ela chegou nesse raciocínio e admirar a criatividade das pessoas, né? Não podar essa criatividade porque ela pode ser útil para solucionar problemas diversos no futuro, né? E aí a última dica é sobre a importância das pausas. Porque, como eu estava falando anteriormente, né, o nosso cérebro, ele muitas vezes ele precisa de um tempo para assimilar informações e ele tem uma capacidade máxima de conteúdo que ele consegue absorver de uma vez. Então, na pedagogia, existe esse conceito e ele é chamado de cognitive overload, que é uma sobrecarga do cérebro, né? Então, é muito importante a gente saber dar algumas pausas, então, sei lá, a cada uma hora, a cada meia hora, também é algo que você vai sentindo da pessoa, tanto para ela dar uma respirada, assimilar o conteúdo, ou mesmo se for uma coisa muito extensa, dar uma pausa de um dia para o outro, também é importante para o cérebro conseguir assentar as informações,
entender o que é que a pessoa não entendeu muito bem, o que ela está com dúvida. E a pausa também tem essa função, né, de perguntar se a pessoa está com dúvida. Então, às vezes a gente está lá super empolgada falando de um projeto, de alguma coisa, mas saber fazer uma pausa para perguntar se a pessoa está entendendo o que a gente está falando, porque uma dúvida acumulada, ela acaba sendo ruim, né, para o aprendizado. E aí, finalizando as dicas, eu vou falar um pouquinho sobre a importância da empatia para a gente finalizar. Então, só para todo mundo estar a par. O que é empatia? Você conseguir se colocar no lugar de outra pessoa, né? Então, agir, pensar e até mesmo se sentir como essa pessoa se sentiria ou pensaria. E isso é super importante quando você está ensinando alguém, né? Então, primeiro de tudo, lembre-se de quando era você que estava aprendendo. Tenta, por mais que faça muito tempo que você está na programação, tenta recordar desse momento. Lembra quais eram as suas maiores dificuldades, porque isso vai ajudar você se colocar no lugar da outra pessoa. Mas lembra também que cada pessoa vai ter um tipo de dificuldade, né? Então, não necessariamente aquilo que servia para você vai servir para outra pessoa. Então, é realmente ter essa sensibilidade de se colocar no lugar, entender quando uma pessoa tiver uma dúvida, aquilo é normal para o momento que ela está, esse tipo de coisa, né? E aí, uma outra coisa que ajuda a gente a ter empatia é pensar que nem todo mundo teve as mesmas oportunidades. Então, a gente que trabalha com tecnologia pode talvez esperar que todo mundo tenha um certo contato com tecnologia, né? Todo mundo já esteja familiarizado com isso. Mas, na verdade, você não sabe quando é que aquela pessoa pode ter um computador na casa dela, por exemplo. Se ela tinha que dividir esse computador com mais pessoas, quando que ela teve acesso a um smartphone. Então, isso tudo vai influenciar no contato, né, no quanto essa pessoa teve de contato com a tecnologia e, consequentemente, vai influenciar no aprendizado de programação. E também considerar o contexto social da pessoa. Então, quando a pessoa tem um contexto diferente, por exemplo, ela é a única mulher da equipe, ou sei lá, é a única pessoa negra da equipe. Isso geralmente, não é uma regra, mas geralmente pode acabar gerando um sentimento de inadequação ou de síndrome da impostura, que é acreditar que você não é o suficiente, acreditar que você não deveria estar ali, ou ter mais dificuldade para pedir ajuda. Então, você também tentando se colocar no lugar dessa pessoa, você consegue entender do por que ela não está pedindo ajuda, por que essa pessoa precisa de mais apoio. Então, e isso tudo sem subestimar a capacidade da pessoa. Então, eu preciso estar mais próxima dela, mas continuar acreditando que ela é capaz e que ela vai conseguir. Então, a gente também tem que considerar esses contextos sociais que eles influenciam na forma que as pessoas vão aprender. E aí tem um TED Talk muito legal sobre isso, que é uma mulher contando da experiência dela de ensinar outras mulheres a aprender a programar. E o que ela fala, né? Que, bom, nós mulheres, desde meninas, somos ensinadas a ser perfeitas. Então, nossa aparência tem que estar perfeita, a gente não pode cometer erro, levantar a voz, uma série de coisas. Quando essas meninas, mulheres, vão aprender a programar, elas querem que o código saia perfeito da primeira vez. Então, você vai lá, escrever o código e já rodar e está pronto. E enquanto que geralmente os meninos e os homens têm uma postura diferente, porque como eles são ensinados a serem super-heróis, então desbravarem o mundo, e geralmente quando eles se deparam com um erro, então vai lá, faz o código, quebra a cara. Eles vão lá e tentam de novo, e tentam de novo, e tentam de novo. Então, é muito interessante a gente pensar nesses contextos sociais e o quanto que eles influenciam mesmo no aprendizado das pessoas, né? Então, isso tudo é super importante a gente levar em consideração para aprender a ter empatia com quem a gente está ensinando. Então, era basicamente isso que eu tinha para falar. Eu quero finalizar com essa frase do Feynman, que é: se você
realmente quer dominar alguma coisa, ensina essa coisa. Eu sei que vocês que estão aqui por estarem num fim de semana participando de um evento, vocês provavelmente têm muito interesse em compartilhamento de conhecimento, né? Então, compartilhe o seu conhecimento com outras pessoas também. Sempre tem algo, a gente acha que não tem nada para ensinar, mas sempre tem alguma coisa que a gente sabe ensinar, que a gente pode ensinar, que outra pessoa não sabe. Então, era isso. Muito obrigada. Quero agradecer mais uma vez por terem me chamado. Estou muito, muito, muito feliz de estar aqui, apesar de ser muito mais do Python e do JavaScript, ter pouquíssimo conhecimento de Ruby. Eu fiquei super feliz de ter sido chamada. E aí tá as redes sociais, me adicionem lá no LinkedIn e sigam o Instagram da Labenu também. É isso, galera.